sou a professora Lorena e esta é minha parceira, a intérprete Débora. Em nossa aula de História para a turma do 4º ano, estudaremos sobre a ocupação do território goiano no período colonial. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses fatores históricos importantes de nosso estado. Para começar a aula, preciso te contar o que é colonização. Colonização é o processo pelo qual os seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. Uma colonização pode ter como objetivo a habitação ou a exploração de recursos. E essa ocupação do território brasileiro se iniciou com pequenos arraiais espalhados em diversas localidades. Essas ocupações aconteceram devido à necessidade europeia. Lembra dos portugueses que ocuparam o Brasil? Então, eles queriam ampliar suas atividades comerciais, o que fez com que procurassem novos produtos e novas áreas a serem exploradas. Já pelo século XVI, essa ocupação se limitou ao litoral. As pessoas ficaram ali, próximas ao Oceano Atlântico, onde desenvolveram inúmeras lavouras de cana-de-açúcar. Até o século XVII, a maioria dos colonos que moravam no Brasil estiveram concentrados no litoral, por causa do comércio açucareiro. Lembra o que dissemos ainda há pouco? A maioria da ocupação estava concentrada no litoral e ali se produzia cana-de-açúcar. Vixe, mas começou uma crise dessa atividade comercial. Daí foi preciso encontrar outras fontes de riqueza. Para explorar e descobrir o que mais poderia gerar riquezas, surgiram as entradas e bandeiras, que foram expedições que iniciaram a ocupação no interior do Brasil. Como assim? Eram pessoas que vinham do litoral brasileiro com a finalidade de mapear, fazer um reconhecimento geográfico da terra e de seus habitantes, os índios. Eles queriam encontrar fontes de riqueza. As expedições, denominadas entradas e bandeiras, tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo e a procura por metais preciosos como ouro, prata e diamante. Logo após essa crise do açúcar que falei para vocês, tanto a coroa portuguesa como pessoas particulares organizaram expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. Existe uma diferença entre as duas expedições, que são: as entradas foram financiadas pela coroa portuguesa e tiveram como ponto de partida o litoral. As bandeiras foram expedições particulares saídas de São Paulo. Eram pessoas que se organizavam para essa exploração. Gente, quando as primeiras minas de ouro foram descobertas, a notícia espalhou-se rapidamente. Milhares de forasteiros vindos de outras regiões do Brasil e de Portugal chegaram a Minas Gerais para enriquecerem-se rapidamente com esses metais preciosos. Relembrando, o mercado brasileiro de açúcar estava em crise. Isso fez com que Portugal desejasse encontrar novas fontes de renda. Os bandeirantes, que eram as pessoas que participavam das expedições, lembra das bandeiras? Que as bandeiras eram as expedições particulares que saíam de São Paulo? Então, eles encontraram as primeiras minas de ouro. E os portugueses acharam que essa seria uma boa nova fonte de renda para fazer a colônia valer a pena. O período ficou conhecido como Corrida do Ouro, pois essa descoberta provocou uma corrida, já que a descoberta das minas atraiu brasileiros e portugueses de todos os cantos em busca de enriquecimento rápido.
A exploração, entretanto, exigia grandes investimentos em mão de obra, assim como compras de terreno e equipamentos. Sendo assim, somente aqueles que já eram grandes proprietários rurais ou ainda grandes comerciantes puderam investir e lucrar nesse mercado. Mas, se os indivíduos poderiam lucrar com a extração do ouro, como é que Portugal lucraria com esse mercado? Muito simples, com a cobrança das taxas e de impostos. Era preciso que aqueles que encontrassem ouro pagassem o que ficou conhecido como o quinto. O imposto era cobrado nas casas de fundição, que eram órgãos do governo de Portugal, onde o ouro era derretido e transformado em barras que continham o selo da coroa portuguesa. E 20%, ou seja, 1/5 do valor, era retirado para ser enviado para Portugal. A inscrição informa a data em que elas foram produzidas e o lugar de origem. Muitos, entretanto, sonegavam os impostos, ou seja, não pagavam, mesmo que isso pudesse causar suas prisões ou outras punições. O pontapé da história de Goiás se deu com as chegadas dos bandeirantes, vindos de São Paulo em busca de ouro, no final do século XVII e início do século XVIII. O contato entre os indígenas, negros e os bandeirantes foi fator decisivo para a formação da cultura do estado, deixando como legado as principais cidades históricas como Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Cidade de Goiás, antiga Vila Boa e primeira capital de Goiás. Vocês já foram em algumas dessas cidades? O nome do estado, Goiás, tem origem na denominação da tribo indígena Guaiás. Vem do termo tupi, guaia, que quer dizer gente semelhante, da mesma raça. De acordo com a história, Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi o primeiro bandeirante a ocupar Goiás. A bandeira saiu de São Paulo em 3 de julho de 1722. O caminho já não era tão difícil como nos primeiros tempos. 3 anos depois, os bandeirantes voltaram triunfantes a São Paulo, divulgando a descoberta de 5 córregos auríferos, ou seja, córregos que continham ouro. Eram minas tão ricas quanto as de Cuiabá, com ótimo clima e fácil comunicação. Pouco tempo depois, os bandeirantes organizaram uma nova expedição para a exploração do ouro nesse novo território, tendo Bartolomeu agora como superintendente, como chefe. A primeira região ocupada foi a do Rio Vermelho, onde foi fundado o Arraial de Santana, posteriormente chamado de Vila Boa e mais tarde de Cidade de Goiás. As causas da escravidão indígena estão ligadas principalmente ao propósito dos portugueses em colonizar o Brasil. A única mão de obra disponível era indígena. No entanto, o trabalho escravo e em grande escala não era comum para os índios. Os colonizadores utilizaram-se de ameaças, da força física e da propagação de doenças para forçar os índios a trabalharem. Várias tribos foram dizimadas por conta do conflito com os portugueses ao recusarem o trabalho escravo. A escravidão entre os índios acontecia logo após uma tribo vencer a outra em um combate. Os derrotados eram transformados em mão de obra escrava. Mas o trabalho exigido não se comparava com o que os portugueses esperavam que os índios fizessem.
E agora? Os bandeirantes foram heróis ou vilões? Apesar da imagem de poder e força, a realidade vivenciada pelos bandeirantes era precária. Andavam descalços, as roupas em farrapos, e era comum sofrerem de fome, doenças e ataques de animais selvagens. Essa dureza das expedições tornava os bandeirantes homens extremamente violentos, ambiciosos e rudes, características muito utilizadas para a escravização de índios. Bartolomeu Bueno da Silva ficou conhecido como Anhanguera, nome pelo qual os índios o chamavam, que significa espírito mau. Segundo a lenda, o bandeirante ameaçou nativos ao atear fogo em um prato com aguardente, afirmando que faria o mesmo com as águas dos rios caso eles não revelassem a localização das minas de ouro. Aterrorizados, indicaram o caminho. Podem sim ser considerados vilões quando pensamos na forma em que trataram os índios. E talvez possam ser considerados heróis por desbravarem e fazerem descobertas. Heróis ou vilões? Essa resposta eu deixo com você. Essa estátua fica na Avenida Anhanguera, uma das principais vias da cidade de Goiânia, e faz referência ao bandeirante que estamos estudando. A mineração em Goiás teve o seu ápice em 1750. De 1751 a 1770, a extração e exploração do ouro foi diminuindo drasticamente. Do ano de 1770 adiante, a mineração entrou em decadência, o que provocou o abandono de muitos povoados goianos. Após a mineração, a economia goiana do século XVIII e XIX passou a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e à agricultura. No século XX, Goiás desenvolveu a agricultura como principal atividade econômica. Turminha, e aqui encerramos este passeio pela história de nosso estado. Deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Gostei muito de estar aqui contigo. Receba um abraço apertado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!